Casamento é um contrato solene pelo qual duas pessoas de sexo diferente e capazes, conforme a lei, se unem com o intuito de conviver toda a existência, legalizando por ele a título de indissolubilidade de vínculo as suas relações sexuais, estabelecendo como seus bens, ou por sua escolha, ou por imposição legal, e comprometendo-se a criar e a educar. O casamento, igreja, não é apenas dado por Deus, uma união de duas pessoas, mas o casamento, nós vamos ver aqui, que é a vontade de Deus. O casamento não é apenas uma união, mas o casamento é a vontade de Deus. E todo homem, quando se casa, se une uma mulher, a mulher ao homem, na verdade, eles estão cumprindo a vontade de Deus. E para que possamos entender isso melhor, eu vou lá atrás. Vamos falar sobre pais e os seus deveres. Conceito de pai é bastante amplo e não se restringe a uma pessoa que é o pai biológico de alguém, um pai adotivo ou um pai de criação. Apesar de não gerado seu filho, não deixa de ser pai. A função de um pai, de amar e educar uma criança, dando resposta às suas necessidades mais básicas, para que ocorra o seu saudável desenvolvimento a nível físico, emocional, psicológico e espiritual. É função dos pais corrigir, admoestar, repreender, lutar, brigar por eles. A palavra de Deus nos declara que todo filho deve ser ensinado e no mesmo terá condições de envelhecer seguramente. Na lei mosaica, a palavra relata algo bem pesado. Deuteronômio 18 ao 21. Nos diz assim: quando alguém tiver um filho, quanto mais e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhe não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde, e quanto mais não dá ouvido à nossa voz, e é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Conselho do que é pai e a sua função. Toda pessoa que se casa, está para se casar, ela tem que entender uma coisa. Antes dela dar início ao casamento, ela primeiro tem que aprender o que é ser um pai e a função de um pai. Por que a pessoa tem que aprender? Porque um dia ela vai ser pai. E aprendendo o que é um pai e a função de um pai, esta pessoa também vai aprender o que é ser um filho. Um pai, por exemplo, no dia que ele entrega o filho ou a filha
para o futuro marido, futura esposa, esse pai primeiro ele começa a educar, a mãe, que antes era uma moça muito bonita, formosa, de corpo, conforme diz a Bíblia, quando dá à luz, quando fica grávida, o corpo já não é mais o mesmo, aí dá à luz, o corpo já não é mais o mesmo como um pouquinho tempo atrás, aí vem aquele processo de educar, criar, amamentar, levar na escola, a responsabilidade de criar, de estar presente na hora que a criança fica febril, nariz escorrendo, dar a roupa, o calçado, ficar perto, passar por todo o processo, instruindo, ensinando, e a criança cresce, vai crescendo, e os pais continuam educando, continuam ensinando, e noites em claro, muitas vezes, todo aquele processo, para que um dia o pai e a mãe chegue no altar e entregue o seu filho, a sua filha, ao futuro marido, à futura esposa. Todo aquele processo, toda aquela luta, para chegar um dia diante do altar, entregar o seu filho ao seu genro ou à sua nora. Todo o sofrimento. Os filhos têm que parar e pensar, puxa vida, eu tenho que honrar o meu pai, eu tenho que honrar minha mãe. Meus pais, sim, era a obrigação deles, mas eles ralaram por mim, pagaram um preço para que eu chegasse aqui, passaram por um pedaço para que hoje estivesse aqui de terno e gravata, de véu e grinalda, e os filhos têm que honrar os pais. O filho que não honra o pai, a mãe, nesse período aí, segundo diz a Bíblia, se torna um comilão, um beberrão, segundo o que está escrito na lei aqui no Antigo Testamento, teria que ser apedrejado até a morte. Como um adúltero, a pessoa que descumpre a palavra de Deus, e toda pessoa que não sabe respeitar o pai, a mãe, o sacrifício deles, na verdade não tem nem que casar, nem pode. Porque, repetindo, o casamento é um contrato solene pelo qual duas pessoas de sexo diferente e capazes, uma pessoa para se casar, ela tem que ser capaz. No campo jurídico, o incapaz, ele não pode assinar, ele não tem o poder, a competência de, diante da autoridade do país e diante da autoridade religiosa, se casar ou se casarem. Não pode. Porque já diz o nome, é o incapaz, a mente não dá a condição. E no campo espiritual existem pessoas que são as chamadas de incapazes, não têm poder de palavras para poder se casar e honrar o que fala. É muito importante você saber, você que é casado, ou que está para casar, você que é uma pessoa de Deus, você que me assiste aí em qualquer lugar, saber que as palavras são poderosas no dia do casamento. O sim diante do juiz, o sim diante do pregador. Seja o sim ou seja o não, mas o sim é muito, ou não, é muito poderoso. Esse casamento que eu fiz agora, aqui está o portador de Bíblia. Na hora também, lá tinha o portador, né? E eu fui fazer o casamento. Antes que eu iniciasse a cerimônia, eu saí daqui de trás e fui ter com os noivos.
bem assim no pé do ouvido, e tirei o microfone da boca e falei diretamente com os dois. E disse para eles: vocês não estão diante de um moleque, vocês não estão diante de uma criança, vocês não estão diante de um garoto, mas sim diante de um ministro de Deus. E esqueçam que este lugar aqui é um salão alugado, pois aqui à frente agora se torna um altar. Então, o altar de uma igreja. O que vocês prometerem aqui agora, vocês estarão prometendo a pessoa de Deus. O que vocês falarem aqui agora, será anotado no livro de Deus. O sim de vocês ou o não. E se tiver o sim, Deus vai cobrar. Como também cobra o não. Porque fez o que fez para chegar aqui agora e falar não. E se falou o sim, tem que honrar. Não só honrar um ou outro, mas honrar os pais. Porque o pai da moça ralou, trabalhou, brigou, lutou para poder alimentá-la, vesti-la, educá-la, para chegar neste dia, ele a entregá-la nas suas mãos, não para você fazer papel de moleque. Nenhum homem, quando está diante da autoridade no seu casamento, na cerimônia, está ali para fazer papel de moleque, de menino. O casamento é uma coisa séria. Como eu disse, não é apenas uma união aos olhos de Deus, é a vontade de Deus. A mesma coisa ao homem, à moça, ao rapaz. Nenhuma meninice, nenhuma infantilidade. A mãe daquele rapaz, o pai lutou, brigou, batalhou, educou, gastou, investiu nele para que ele crescesse com saúde, firmeza, firme, forte, para chegar no dia, a mãe falar: olha, esse é meu filho, estou entregando ele a você, cuida dele, e etc. Eu lembro no dia que eu me casei, na hora dos cumprimentos, meus parabéns, minha esposa aqui do meu lado esquerdo, as pessoas vieram com meus parabéns, a minha mãe veio, me abraçou e disse: meu filho, eu quero que você seja feliz e tal. E quando foi abraçar Ana Paula, disse para ela: faça o meu filho feliz. Foi um pedido da minha mãe: faça o meu filho feliz. Nenhum pai, nenhuma mãe que cuidou do filho, que cuida da filha, no dia da cerimônia vai dizer: toma esse traste, essa praga, essa peste aí. Mas quer que o filho ou a filha, eles sejam felizes. Eles lutaram para chegar esse dia, e esse dia eles viverem a vida. O casal constituírem uma família, porque a vida é um círculo. Um dia foi o seu avô, depois o seu pai, e agora você, e depois os seus filhos, depois os seus netos, e assim por diante. Eu falei aqui no outro culto, sobre coisas que você não tem que copiar. Nós vamos falar daqui a pouco, sobre o que diz lá no primeiro livro de Tessalonicenses 5, 21, a Bíblia Sagrada diz que você deve reter o que é bom. Daqui a pouco a gente lê, pessoal, não é para abrir Bíblia não. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos segurar, reter as coisas boas. Mas infelizmente as pessoas andam copiando, retendo, segurando para si, vivendo o que os bandidos vivem, os sem vergonhas vivem, os ordinários vivem. A pessoa está copiando o erro do pai, o erro da mãe, o erro do tio, o erro do vô, o erro da avó, o erro do colega de trabalho. Uma pessoa, por exemplo, seu pai, sua mãe, eu falei sobre isso aqui. O seu pai sempre saiu do trabalho e ele sempre chegou em casa, deu um beijo na sua mãe.
sempre abraçou a sua mãe, sempre fez carinho na sua mãe, sempre com aquele prazer, com aquele gostar, com tudo, saía, almoçava e jantava, sempre trazia alguma coisa. Ele andando na rua, via alguma coisa, alguém vendendo, ele disse, eu vou levar esse negocinho para minha mulher. Vice-versa. Você cresceu vendo isto, mas, de vez em quando, seu pai se irritava e fazia o que não devia, dava um tapa nela, ficava irritado, dava um tapa, não era assim, mas dava. Você cresceu também, você viu isso. A Bíblia Sagrada diz, as coisas boas devem serem retidas por você. Você tem que segurar as coisas boas. Você tem que pegar essas coisas boas que seu pai, sua mãe viveram, você viveu, você presenciou, você sentiu isso. E as coisas ruins que os vossos pais, vossos avós, etc., etc., eles demonstraram, ofereceram a você, diz a Bíblia que você tem que se abster disto. Isso você tem que repudiar. Você não tem que viver. Então, uma pessoa que quer ser feliz, eu sempre digo, se alguém vai se casar, faz favor, nem peça o pastor da fé para fazer o casamento, porque eu rasgo o verbo na hora do casamento, e eu vou direto na família da pessoa. Eu digo, se você quer ser feliz, não deixe a tua família se intrometer, porque uma das primeiras coisas que dá de errado no casamento é quando a família do noivo ou da noiva se intromete. São um bando de melequentos, um bando de enxeridos que falam com ira. Com ira eu falo isso aqui agora. Quando a família do noivo, da noiva se intromete, é um bando de gente, olha, estou com ira, um bando de enxeridos, de melequento que não tem que se meter em nada, em porcaria nenhuma. Tem que botar a mão num prego, numa chapa quente, para aprender como queima, como dói, que não tem que se meter em casamento de ninguém. Agora que o filho casou, ele que constitua a vida dele, não se intrometa, quer ajudar, ajuda, não meta a faca, o dedo da colher onde não deve. Primeiro erro de muitos é deixar a família se intrometer. Mas se eles fizerem besteira, aí entra a função do pai. Graças a Deus que essa minha mensagem está sendo gravada e vai passar por muitos lugares aí. Entra a função dos pais, a obrigação dos pais. O filho nasceu, a obrigação dos pais educá-los, corrigi-los, ensiná-los, coisa que muitos pais não fazem mais. Não fazem. Tem os filhos para achar graça, tem os filhos para achar bonitinho, tem os filhos para poder receber louvores, admirações. Não, tem que ensinar. E mostrar para eles que a vida não é bem assim, conforme muita gente mostra e disse. Você tem que mostrar a realidade. Mostrar para eles como é que funciona o ciclo de vida. Nasce, cresce, reproduz e morre, um dia vai acontecer. E que você seja esta pessoa direita, correta, honesta, sim, trabalhadora, zelosa, dedicada. Não se intrometa, não roube, não mate, não fume, não faça nada errado, seja honesto, seja perfeito, honra pai, mãe, respeita os outros mais velhos, a Deus acima de tudo e etc. Obrigação dos pais, corrigir e educar. Mas tem uma coisinha bacana aqui que eu pus. Dever dos filhos aos pais. A palavra de Deus dá orientação aos filhos como devem proceder aos pais. Primeiro, os pais devem dar bons exemplos aos filhos, para que os mesmos sigam. Porém, se isso não acontecer da parte dos pais aos filhos, os filhos jamais devem esquecer que são filhos, e sendo filhos, lhe devem tamanho respeito.
Um filho não existe para viver sua própria vida até que chegue à maioridade e possa cumprir o círculo da vida, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Um filho deve dar orgulho a seus pais, os filhos. Se os pais educam, dá roupa, alimento e etc., também tem o desejo, a vontade de que os filhos vá bem em tudo, não causando decepção. Então, se o seu pai e a sua mãe não têm te dado bons exemplos, não tem sido uma pessoa de respeito, copie as coisas boas, não copie as coisas erradas de vossos pais. A obrigação dos pais é darem bons exemplos aos filhos, mas se eles não dão, que os filhos sigam o caminho do bom exemplo. Não copie as coisas erradas dos pais. Por quê? Se o pai chama João da Silva, você cresce, casa, amanhã está ali o João da Silva 2, depois o João da Silva 3, João da Silva 4, e assim por diante. Uma das maiores ignorâncias que existe na vida é quando o ser humano ele diz assim: eu sou igual ao meu pai, eu sou igual à minha mãe, meu jeito de ser assim, né, eu tenho um gênio assim, igual da minha mãe. Coitada da pessoa, ela é ignorante. Isso é ignorância pura. É ignorância pura. Você não tem que copiar erro. Você não tem que copiar ignorância de pai e de mãe. Você tem que copiar, segundo a palavra de Deus, as coisas boas. E se eles nunca apresentaram coisas boas, no seu casamento, você seja uma pessoa boa. Viva as coisas boas. Bom é que os pais deem exemplo de coisas boas. Mas se eles não dão exemplo de coisas boas, então que os filhos não copiem as coisas erradas, mas e passe a viver as coisas boas, porque vocês terão filhos no futuro. Fazendo, né, uma boa história, fazendo uma boa história para os vossos filhos. Eu disse até para um irmão meu, falei assim, olha, para os meus filhos, eu procuro dar exemplo para eles, do respeitar a mãe deles, e mostrar para eles que tem que viver assim, em harmonia, sempre abraçando, beijando, nas carícias, no amor, no respeito e etc. Eu sempre digo para eles, como eu disse semana, filhos, respeite a sua mulher. Amanhã, quando você se casar, respeite a sua esposa. Nenhum homem, nenhuma mulher tem que desrespeitar. Quando eu falo desrespeitar, é desrespeitar mesmo. Que a pessoa diz assim, não, eu não desrespeito, eu sempre fui doce nas palavras, mas mal nos atos. Doce nas palavras, mas mal, péssimo nos atos. O que você faz aí fora, às escondidas, não é exemplo. Não é exemplo. Ou você até nos atos, você diz, eu não traio, eu não faço coisas, chego no horário, mas você é grosseiro demais com as vossas palavras. Nem o homem a mulher, nem a mulher ao homem. Ninguém se casa para viver como cão e gato. Ninguém toma a decisão de sair de casa. E como eu disse essa semana, homem que bate mulher, geralmente a frase é covarde. A palavra covarde já está fora de moda. Homem que bate mulher é fraco. Porque, meu amigo, no dia que você encontrar alguém igual a você não vai ter força para bater. Não vai. E essa história de que a mulher é propriedade do marido, espera um pouquinho, ela não é objeto. A mulher pertence ao marido, o marido pertence à esposa.
mas não é propriedade para você pisar e falar e fazer o que bem quer. Você estará desrespeitando a vontade de Deus, como eu disse. Não é apenas uma união entre duas pessoas de sexo oposto, mas é a vontade de Deus. Deus permitiu com que você se casasse. Deus deu a permissão desta união. Então tem que ser respeitada essa união, essa vontade de Deus. Amém? Se fosse você, eu não dormiria, nem conversaria nesse assunto. Primeiro que a maioria de vocês aqui, pelo que me consta, eu só fiz o casamento de um que está aqui na igreja. E muitos de vocês aqui são casados, eu acho que deveria prestar atenção. Porque pode ser que você ache até que está vivendo bem. Ah, mas eu já estou 20 anos de casado. 20 anos de casado, você pode falar que está 20 anos de casado, mas se perguntar ao seu cônjuge, são 20 anos de sofrimento. Você diz que está casado, mas o seu cônjuge, quem sabe, se eu tiver meia palavra com ele aí, 10 minutinhos, quem sabe você não vai gostar do que o seu cônjuge vai falar aí, porque as lágrimas podem vir. Se eu abrir a Bíblia para você, você vai dizer, pastor, eu achei que eu estava casado. É que eu não posso repetir as palavras da minha mãe, mas minha mãe dizia, tem quem case e quem faça outra coisa. Então tem gente que às vezes não está casado e precisa aprender dentro da palavra de Deus o que é casamento. Principalmente os ouvintes da palavra de Deus. Porque não é apenas uma união que você vai para o quarto, tem relação sexual e divide o prato de comida. É a vontade de Deus, porque se Deus não permitir, acabou. Esse casamento mesmo que eu fiz, antes que eu iniciasse a cerimônia, eu fiz uma oração, não para dizer para Deus que nós estávamos ali, mas eu fiz uma oração para que eu invocasse a presença de Deus, para que Deus estivesse naquele lugar. Eu queria que Deus estivesse naquele lugar, naquele casamento. Eu fui até áspero, que teve gente que disse para mim, até porque era parente, e disse para mim assim, você não demora não, hein? Eu tive uns 3, 4 parentes que falaram para mim, não demora não, vai rapidinho. E eu no microfone disse, eu fui chamado para poder ministrar uma bênção, então quem me pediu para poder não demorar, se você estiver cansado, insatisfeito, antes mesmo que eu inicie, a porta do salão está aberta, vai embora. Antes mesmo que eu começasse o casamento. Eu falei, eu sou ministro de Deus, não importa se vai levar 15, meia hora ou 1 hora, eu vou fazer o que o Espírito de Deus mandar aqui em Cristo Jesus, porque eu estou fazendo uma coisa que é para unir duas pessoas aos olhos de Deus. Eu quero que as duas pessoas aos olhos de Deus estejam casadas e amanhã não exista nada que os separe. Os passos dos pais para o casamento dos filhos. Os pais devem saber que seus filhos, um dia, depois de crescidos, deverão sair de casa para cumprirem o ciclo da vida, e que não podem criá-los para si, e de forma errada, pois devem pensar que logo se casarão e os deixarão, por isso devem prepará-los para tal dia, suas responsabilidades, que não são poucas. Todo pai tem responsabilidade de preparar o filho para viver uma vida amanhã com seu cônjuge. Um homem que queira ser feliz no casamento, deve seguir o que Deus orienta. Mateus 19, versículo 6, pode abrir aí. Mateus capítulo 19, versículo 6. Mateus 19, 6 diz, assim, não são mais dois, mas uma só carne. Quem é que faz isso? Só Deus. Só Deus é que tem poder para isso. Fazer com que duas pessoas se tornem uma só. Então, se é Deus que faz com que duas pessoas, aos seus olhos, se tornem uma só pessoa, quem nesta vida, Deus é que faz com que duas se tornem uma só. Quem nesta vida tem poder, para fazer uma só se tornarem duas? Ninguém. Por isso,
amaldiçoado seja. Olha bem para mim. Amaldiçoado com todas as letras e maiúsculas. Amaldiçoado seja aquele que queira quebrar, desfazer o que só Deus faz. Pois diz a palavra: assim não são mais dois, mas uma só carne. Já que o casamento é a vontade de Deus, então Deus diz, portanto, o que eu ajuntei, o que eu uni, não separe quem? O homem. Nenhum homem pode e tem poder para isso. Nenhum homem que quebre, que tente desvincular, separar, quebrar, destruir o que ele uniu, o que ele ajuntou. Não, mas eu vou conseguir. Você é louco. São as palavras, são os atos, o que a pessoa está programando. Diz a Bíblia Sagrada que a maldição de morte cai sobre a pessoa. Cai. E como cai? Como é que pode uma pessoa, todos que um dia, atenção você que é solteiro, você diz, pastor, eu quero um dia me casar. Bem, um dia, na verdade, você quer estar diante do altar e receber a bênção de Deus. Na verdade, você quer isso. Não é apenas se casar, você quer estar diante do altar e receber a bênção que vem de Deus. Porque todo homem que se casou no civil e não no religioso, não tem a bênção de Deus, aos olhos de Deus está em quê? Em adultério. Para Deus está em adultério. Tem que receber a bênção. Mas o que a pessoa quer, na verdade, é a bênção. E a bênção que vem de Deus, ela não é um pedaço de trapo, de pano velho. Se você está recebendo, não tem que jogar fora. Não tem que pegar aquilo que você recebeu e jogar fora e pronto, acabou. Não. Eu vou mais longe, já que estou nessa reunião. Eu quero falar com os homens crentes que são casados, homens crentes que um dia vão se casar. Para um homem crente, o casamento, como eu disse, não é apenas uma união, mas um homem crente, o casamento também é uma responsabilidade a mais. Porque assim como você tem responsabilidade com a sua vida, com o seu corpo, você agora terá responsabilidade com um corpo a mais, com uma pessoa a mais. Assim como um homem banca a sua casa, também deve bancar no campo espiritual. Ele tem por obrigação de ser santo, apesar do que diz a Bíblia, que o homem, ele é a cabeça da mulher. Não é cabeça só para mandar, não é cabeça somente por título, mas é cabeça também para bancar no campo espiritual. Todo homem casado, vou me atrever em falar uma coisa aqui. Posso ser criticado um dia, mas vão ter que me provar dentro da palavra que não. Todo homem casado, ele tem que ser de oração bem mais do que a mulher. Ele tem que saber mais do que a mulher, tem que buscar mais, ele tem que ter muito mais do que a mulher. Porque ele é o cabeça, ele é o que banca. E banca quem tem. Só banca quem tem. Só pode bancar quem tem. Se você não tem, a mulher vai bancar, então, meu amigo, tem alguma coisa errada. Você casou só para fazer sexo? Não, você tem responsabilidade com ela. Tem responsabilidade quando vêm os filhos. Não é apenas uma união de duas pessoas de sexos opostos. Segundo diz a Bíblia, não existe coisa neste mundo ou pessoa que possa e que consiga separar o que Deus uniu. Agora, se forçar,
se intrometer, amaldiçoado seja este, porque está querendo desunir, quebrar o que Deus ajuntou, o que Deus uniu. Você está desfazendo ou querendo desfazer a obra de Deus. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25, a Bíblia Sagrada nos fala os deveres do homem casado, do marido. Vamos lá. Efésios, capítulo 5, verso 25. Diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, como é que um marido deve amar a esposa, pessoal? Amar de boca? Amar em dar comida? Amar em dar uma rosa? Isso aí, me perdoe, mas eu acho que não precisa me perdoar, não. Esse negócio de dar rosa, falar que ama, colocar comida na mesa, isso é obrigação, meu amigo. Isso é obrigação sua. Isso aí não é amor, não. Isso não é amor, isso é obrigação. Segundo a Bíblia Sagrada aqui, o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. O que foi que Jesus Cristo fez lá no Gólgota? Ele deu a vida. Um homem que ama de verdade a sua esposa, briga, batalha por ela, até perder a sua vida por ela. E não desiste. Se tiver que perder a sua vida pela sua esposa, que perca. Mas amar a esposa com este amor que Cristo mostrou. Amar de verdade. Não é amar de boca. Eu acho muito feio quando um homem vai apresentar a sua esposa numa conversa no meio dos amigos ou parentes, e fala assim: isso aqui é minha mulher. Isso aqui é minha bicicleta. Você viu que é quase a mesma coisa. Isso aqui é uma coisa meio desleixada. Quem ama de verdade não apresenta, tem que encher a boca. Isso é minha esposa. É minha esposa. Falar com muito gosto, com muito prazer, com muita satisfação. Tem que dar a vida, lutar por ela como Cristo pela igreja, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Tem que ter um pouquinho mais, meu irmão. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cuida da sua esposa. A ponto amanhã de você apresentar e todos verem que é aquela mulher antiga que todo mundo falava: fulana é uma verdadeira dona de casa. Fulana é verdadeiramente dona de casa, uma boa esposa. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do corpo, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne. Não é o marido chegar na casa do papai, da mamãe, e chegar com a roupa meio torta, meio suja, e a mãe falar: oi filhinho, o José, Zé, e ajeitar a roupinha dele e falar: você está tão feinho, meu filho, está tão magrinho, o que houve? Essa roupa suja, quando você estava aqui, mamãe cuidar de você. Mãe, ah, que palhaço, que bobão, bocó, caipira, tabaréu, jacu que ele é. E vai colocar agora a mulher, a mãe contra a esposa. Falo com ira, não escondo não, estou aqui, estou na televisão, o Brasil inteiro vai me assistir.
É um bocó, um tabaré, um caipira, um jacu, um melequento, um cabeçudo. Está pondo a mãe contra a esposa. Está com a roupa torta, está ruim. Meu filho, ô mãe, eu vim aqui para ver como é que está a senhora. Como é que a senhora está? Ai, filho, mas eu quero falar de você. Não fala de mim. Eu estou casado agora. É que a sua esposa não está cuidando de você. Está sim. Mas olha aí como é que você está. Ô mãe, a senhora, como é que a senhora está bem de vida? Eu vim ver a senhora, não vim aqui falar da minha esposa. Eu não vim falar mal ou bem dela. Você não tem que pôr lenha no fogo errado. Você não tem que fazer isso. Deveres da esposa, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Assim como você se submete a Cristo, se submeta, se sujeite ao seu marido. Não queira mandar, não queira fazer besteira, respeita o cabeça. Não disse para você ser capacho dele, para ele pisar em você. Não, não é isso. Tem marido aí, coitado, meio cabeça dura, ele acha que pode pisar na mulher. Negativo. Você não casou para pisar. A mulher tem que saber que ela não é cabeça do marido e nem mesmo está acima dele. Tem que obedecer. O marido, não é o diabo que está no marido. Alto lá. Respeitar o marido. Não é o diabo que está no marido. Às vezes o marido está endemoniado, fala coisa, faz coisa e você diz, eu tenho que respeitar o meu marido. Marido, e não o diabo que está no marido. Seu marido agora é um mentiroso, está fazendo coisa errada, não, tem que respeitar. O marido pega e diz, olha, segura isso aqui, se a polícia chegar aqui, você me obedeça, hein? Você fala que você não sabe e mente para mim comigo. Não, que é isso? Eu não casei com você para mentir com você. De jeito nenhum. Por isso, essas coisas têm que ser tratadas antes, para chegar aqui diante do altar, não falar o sim, está falando sim para viver junto, constituir uma família, não é sim para viver no erro, não é sim para mentir, não é sim para concordar com o erro, não é sim com a mentira. Não estou querendo causar desunião, porque muita gente pode ser que não entenda, mas uma conversa entre marido e mulher, está lá discutindo, querendo discutir, que você é minha mulher, você tem que concordar com isso. Espera aí, eu disse sim para constituirmos uma família e vivermos bem até que a morte nos separe. Eu não disse sim para mentir com você, eu não disse sim para morrer nesse erro contigo, eu não disse sim para sofrer desse jeito. Não. Você lembra lá do casamento, tem 20 anos, 25 anos atrás, eu lembro lá que a autoridade religiosa falou, perguntou para mim, dentro da palavra. Então eu disse sim, não para mentir, eu não disse sim para a gente errar, eu disse sim para levarmos uma vida correta, constituirmos uma família, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Tudo o que é certo. Não é tudo que é errado, não. Deveres do casal. 1 Coríntios, por favor, 7, versículo 2. Vamos lá, igreja. Você está em Efésios? Volta aí. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. Repetindo, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Porque senão, igreja, fica num pecado sem fim. Hoje, amanhã, depois, então, para que não tenha isso, misericórdia.
3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então vamos abrir aqui o verbo. Hoje eu não quero, não tem no que não quero. Se o marido quer, a não ser que as coisas estejam em acordo, ou a mulher esteja no seu período. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para não contrariar a palavra de Deus. Muito marido aí tendo problema, ou o casal vivendo com problema, porque a mulher vive dizendo que não tem que falar, negando, vice-versa. E segundo diz a Bíblia, não tem domínio sobre o seu corpo, seu próprio corpo, mas o marido tem, a esposa tem. E vou me atrever a falar aqui, hein? Vou me atrever a falar, se o homem falar não vai, não vai. Não, na relação sexual, até em certas coisas que você queira fazer ou pretenda fazer. Ou a mulher falar para o marido, eu não quero que você vá. O marido diz, você não vai, não vai. A mulher diz, eu não quero. É um pouquinho diferente. Mas diz, eu não quero que você vá. Ela está mostrando um querer, mas eu vou e pronto, acabou. Não se esqueça, tem domínio, tem que obedecer. Mas se eu não obedecer, vai contrariar a palavra, contrariando a palavra, o Espírito de Deus sai, o diabo entra e vai ter atrito. É por causa disso que tem muitos problemas no casamento. Mas se viverem harmoniosamente, deixando Deus agir, não vai ter esse tipo de problema. 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, que eu disse, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Não dê espaço para o diabo agir. Se ocupe o seu marido e a sua esposa constantemente, Satanás não vai entrar. Os que almejam o divórcio, Romanos 7, verso 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. Assim, não será adúltera, se for de outro marido. Caramba, pastor, para que eu vim aqui hoje? Para que eu liguei a televisão, estou assistindo aí? Liguei a internet e estou assistindo esse programa, eu estou me separando da minha esposa, do meu marido, por motivo de infidelidade? Não, eu não vou mais com a cara dele, eu não quero saber dela, e etc. E você vai fazer o quê? Eu vou viver a vida, eu não estou namorando um outro aí, adúltera. Adúltero, enquanto estiver vivo. Então, eu vou orar para que ele morra, homicida. Não escapa não. Tem gente que ora, já sabendo disso,
sabendo disso, tem gente que ora para o marido morrer ou para a esposa morrer, porque ela fica livre para casar de novo. Porque sabendo disso aqui, né, ela fala assim, poxa, então que ele morra, né? Ele está ruim no hospital, entubado. O enfermeiro ou o vizinho, colega da empresa, está lá. E aí, como é que está o seu marido? Você sabe, né? Se ele morrer, eu estou aí, né? Eu estou aí aonde? Ela já devia pegar e dar um tapa nele, uma bolacha. Falar, rapaz, você me respeita, eu sou uma mulher casada. Mas seu marido já está quase batendo as botas. Não, eu não quero nem pensar nisso. Tem gente, coitado, né? O cidadão nem enterrou direito, está apertando os parafusos do caixão, já está dando entrada. Mas é verdade, tem gente que está lá apertando, lá, segurando na alça, ela já está dando entrada. E não pode. Eu até não sei como é que funciona isso. É umas coisas meio erradas que tem por aí, diz, não, é porque nada. Estava de olho já, você já era adúltera, e vai carregar essa famazinha aí, no livro de Deus está assinado lá. Está anotado. Que conversa é essa? O que os homens pensam do casamento? Nesta globalização em que o mundo está vivendo, muitos estão agindo fora da palavra de Deus, do tradicional. O homem tem criado suas próprias leis, porém a palavra de Deus diz, sem mim nada podereis fazer. Para muitos o casamento é apenas uma união e pronto. Não, igreja. Os homens, vamos juntar aí. Deus não pensa nisso. Não é assim que Deus pensa. O que Deus pensa do casamento? Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Deus pensa diferente dos homens. O casamento não é apenas uma união, é a vontade de Deus. E o homem jamais pode esquecer de uma coisa: o homem é a imagem de Deus, a mulher a imagem do homem e os filhos a imagem dos pais, do casal. Em um casamento, de quem deve ser a vontade? Mateus 6, 9, só para fechar aqui. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem que ser feito no casamento a vontade de Deus, e não a do homem nem da mulher. Coloque Deus no teu casamento, que ele vai muito bonito pela frente afora. Aleluias, aplauda Jesus que ele merece.